Quantos de nós estamos caminhando hoje no estado de fraqueza emocional, espiritual? Na verdade, estamos um pouco esmorecidos na nossa fé. E quando nós estamos assim, queridos, precisamos achar no Senhor um refúgio. E o tema do nosso devocional de hoje é o refúgio para não esmorecer. Eu não sei como você está se sentindo exatamente hoje, mas eu sei que o Espírito Santo te atraiu até esse tempo, para que não somente você seja encorajada, levantado, mas para que você possa colocar os teus olhos e o teu foco no autor e consumador da tua fé, porque quanto maior a pressão, maior a adversidade, maior também é o poder de Deus que vai te levantar e você não vai ficar prostrada, você não vai ficar jogado no meio dessa circunstância. Você vai se levantar no Senhor, porque grandes coisas o Senhor fará. Amém? Então abra o teu coração, porque hoje, em meio aos desafios da vida, mesmo cansados e sobrecarregados, Deus vai nos oferecer o refúgio seguro da sua presença. E nessa presença, queridos, nós podemos encontrar descanso e uma força para não desfalecer. Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues e é com muita alegria que eu estou aqui mais um dia no Devocional do Refrigério. E hoje nós vamos abrir o nosso coração para ouvir o Senhor não somente nos dar uma injeção de ânimo, de vigor na palavra, mas abrir o nosso coração para entender, queridos, que a nossa jornada cristã de fato é uma jornada de resiliência. Amém? Você foi escolhido por Deus para trilhar uma jornada de superação. O problema não te define, as faltas, as circunstâncias não podem te definir. O que te define é a obra perfeita de Jesus e nele você tem tudo aquilo que você precisa. Mas nós vamos abrir hoje a palavra do Senhor para esse tempo onde o Espírito Santo quer conversar sobre o refúgio para não esmorecer. Lá em Salmos 46, e nós vamos meditar juntos no versículo 1. Salmos 46, versículo 1. E enquanto você abre a tua Bíblia na tua casa, eu quero te lembrar, te pedir de todo coração, não esqueça de compartilhar o devocional do refrigério. Seja um mensageiro junto conosco desse momento. Faça o Senhor alcançar outras vidas através da palavra de Deus. Quando o Senhor diz que dele nós somos cooperadores, então é porque ele precisa do nosso auxílio para que a palavra seja plantada no coração de alguém. Amém? Então faça isso, deixe o seu like e que o Senhor ele te abençoe grandemente por cada semente que você planta da palavra no coração de alguém. Amém? Vamos à nossa leitura. Salmos 46, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Glória a Deus. Queridos, esse versículo, na verdade, todo o Salmo 46, ele é maravilhoso. Eu até quero te encorajar, se você tiver um tempinho, tira o seu dia hoje para meditar nos Salmos 46. Você vai ver como uma coisa está conectada com outra. Porque é impossível atravessar, ser resiliente numa situação sem conhecer esse Deus que é um socorro, que está presente no tempo que nós estamos passando por alguma angústia. Eu até costumo falar por aqui algumas vezes que Deus ele não quer que a gente o busque apenas como um pronto-socorro. Deus ele quer relacionamento. Mas uma coisa é certa, Deus ele sempre está disponível como nosso lugar de socorro. Amém? Então nós temos, queridos, um Pai presente. E a primeira coisa que nós precisamos entender através da palavra de hoje é que para encontrar esse refúgio e não esmorecer, nós precisamos primeiramente reconhecer a nossa fragilidade. Muitas vezes, amados, nós estamos caminhando em cadeias mesmo emocionais de autossuficiência, presos no orgulho. Muitas vezes nós estamos enfrentando coisas difíceis, problemas na família, no trabalho, nas finanças. Tantas coisas têm acontecido, mas a raiz dessas coisas estão em escolhas. Estão em sementes que nós mesmos plantamos sem sabedoria lá atrás.
e essa semente gerou uma colheita. Mas Deus ele não está falando isso para gerar, se você está atravessando algo semelhante, culpa no teu pensamento. Não, é para que você reconheça a sua fragilidade. Amados, nos erros, nas falhas que acontecem comigo, com você ao longo da jornada, nós podemos encontrar o socorro do Senhor. Nós podemos encontrar o auxílio de Deus, mas se a gente tiver com o coração resistente, se a gente preservar uma posição de orgulho, e orgulho aqui, olha só para a gente despertar hoje como isso é importante. Orgulho, queridos, não é só aquela pessoa que você fala que é orgulhosa, aquela pessoa que, se fosse possível, nem pisaria no chão. A gente não tem esse pensamento, que uma pessoa orgulhosa é alguém assim. Mas às vezes nós estamos presos num lugar de orgulho porque estamos duros em nos render, sabe, com dureza no coração, de nos render àquilo que Deus tem conversado conosco. Isso é orgulho, queridos. Às vezes tem uma coisa simples no seu dia a dia, na tua casa, no seu relacionamento familiar, que Deus já tem tratado com você, para que você mude a forma de se posicionar dentro do relacionamento. Mas por orgulho nós resistimos. A gente sempre coloca a culpa no outro, sempre dá as nossas desculpas. Não, estou agindo assim, estou tratando essa pessoa dessa forma porque ela me tratou mal primeiro. Mas no reino de Deus não é assim que funciona, queridos. É por isso que quando Jesus disse, olha, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Negar a si mesmo é isso, amados. É quando a nossa alma, a nossa razão não quer agir da forma que o Senhor nos mostra na palavra, mas porque o Senhor está mostrando, porque são princípios do Senhor. Então nós colocamos esses princípios em prática. Amém? Então, em nome de Jesus, hoje é dia de reconhecer a nossa fragilidade. Reconhecer, queridos, o quanto nós precisamos do Senhor. O quanto Ele precisa ser o lugar mesmo que nós buscamos o aconselhamento. Talvez hoje a dificuldade está aí, em você romper com isso, romper com esse orgulho, com essa resistência. Porque se você não rompe com a resistência do orgulho, você não encontra o refúgio do Deus Todo-Poderoso que é presente na sua tribulação. Porque, queridos, pensa bem comigo aí. Se nós não nos rendemos a coisas simples que Deus já está falando há muito tempo conosco, nós vamos nos render ao que mais? Então, tudo começa nesse lugar do relacionamento. Reconheça a sua fragilidade e, mais do que isso, coloque ela diante do Senhor. Receba a graça de Deus para tomar novos posicionamentos na tua vida. É dessa forma que você não vai esmorecer, que você vai se levantar. Amém, queridos? Outra coisa importante que a palavra de Deus ela quer tratar conosco hoje é aceitar a nossa dependência de Deus. Isso está conectado a quebrar mesmo cadeias de orgulho. Amém? Porque às vezes a gente está esperando a resposta vindo pessoas, nós estamos esperando uma porta que alguém prometeu, uma situação que no nosso consciente, no nosso pensamento, a gente já sabe mais ou menos como vai ser a resposta. E amados, Deus tem diversas formas, Ele é ilimitado de fazer algo novo, algo maior, porque a Bíblia diz que aquilo que não subiu no nosso coração, que os nossos olhos não enxergaram e que nem os nossos ouvidos ouviram, é o que Deus tem preparado para os que o amam. Então Deus é um Deus de novidade, Ele é um Deus de surpresas. Ele não precisa, mesmo sendo forte aquilo que você vai ouvir agora, Deus não precisa da nossa ajuda para resolver os nossos problemas, fazer a parte que Ele, somente Ele, a parte do impossível, é capaz de fazer. Então nós precisamos aceitar essa dependência de Deus. E aceitando no sentido, queridos, de caminhar em fé, de descansar. Amém? Nós precisamos descansar naquilo que Deus tem falado ao nosso respeito. E muita gente anda esmorecida na fé, anda enfraquecida, desistente até de caminhar em comunhão com o Senhor, com os irmãos. Por quê, queridos? Porque não está colocando a dependência em Deus. Anda frustrada, caminha frustrada com pessoas. Alguém fez isso, eu não vou mais nem congregar porque o meu irmão se levantou contra mim. Amados, a nossa dependência tem que estar em Deus. Amém? Deus nos chama para o lugar do relacionamento. Relacionamento com Ele, intimidade. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais nós aprendemos a lidar com as pessoas.
Porque se tem uma coisa, queridos, que ao longo de toda a nossa vida nós teremos problemas, teremos dificuldades e barreiras para atravessar, é o lugar dos relacionamentos. Principalmente no contexto familiar. Não é verdade? Que é o lugar onde todo mundo nos conhece, né, perfeitamente quem é quem. Então, teremos adversidades, teremos problema, porque não existe ninguém perfeito. Mas nós temos o socorro no Senhor. Quando estamos atravessando um tempo de tribulação, seja no relacionamento, seja no trabalho, nós podemos encontrar, queridos, em Deus a sabedoria necessária. E só conseguimos isso quebrando o orgulho e reconhecendo a nossa dependência do Senhor. Amém? Dependência em Deus. Outra coisa importante que o Senhor quer tratar conosco hoje é que depois que nós quebramos esse orgulho, reconhecemos a nossa dependência nele, nós buscamos o refúgio. Quando se fala dessa palavra refúgio, se fala de um lugar onde você se abriga, de um lugar onde você foge das suas guerras emocionais, onde você foge, sabe, do contexto que está atribulando tua alma, os problemas, a agitação do dia a dia, e você se refugia debaixo das asas do Todo-Poderoso. Lembra lá em Salmo 91, que começa falando que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Você precisa buscar esse refúgio. Habitar, queridos, é uma decisão. Às vezes a gente está como quem visita, sabe? Entra na casa, vai embora, volta no outro dia, mas Deus nos chama em Cristo Jesus, aleluia, para habitar nele, para depender dele, e dessa forma não tem filho de Deus, queridos, que permaneça esmurecido na fé. Se nós estamos nos sentindo fracos, o poder de Deus diz que vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Mas tudo com o Senhor parte desse lugar de relacionamento, de intimidade. Amém? Então, está se sentindo hoje sobrecarregada? Está se sentindo num lugar assim de desespero mesmo emocional, que você não sabe o que fazer? Então, busque refúgio na presença do Senhor. Ele quer restaurar as promessas, Ele quer restaurar o teu ânimo. Ele quer abrir novas portas nos próximos dias. Aleluia. E você vai ouvir a voz do Senhor te direcionar nesse lugar que você busca, os braços do seu Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Como é bom a gente aprender a depender de Deus. E quando nós buscamos esse refúgio em Deus, acontece algo maravilhoso, que Deus já está falando aqui, na verdade fala em quase todo momento de oração, de live aqui no canal. Intimidade com Ele. Queridos, esse é o centro da vida cristã. Desenvolver intimidade com Deus, conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós só podemos encontrar isso no lugar secreto. Um relacionamento, ele só gera intimidade entre as partes à medida que as pessoas se relacionam com conversa, conhecendo o outro, sabendo aquilo que agrada, não é verdade? Então, intimidade com Deus é a mesma coisa. Às vezes somos nós que ficamos assim querendo colocar um molde, querendo colocar Deus, queridos, numa caixinha. Mas as coisas do Senhor são simples e através de Cristo Jesus nós podemos entender o nosso Pai. A carta aos Hebreus, ela diz que Jesus é a expressão exata de quem Deus Pai é. E como é que Jesus, queridos, se movia? Ele sempre se movia em amor. Ele sempre se movia para alcançar as demandas, alcançar as necessidades das pessoas em todas as áreas. Nós encontramos um Jesus no Evangelho que ele supre cada área do homem, seja ela emocional, física, material. Nós encontramos um Jesus que chega como resposta. Então ele chega hoje através desse devocional na tua vida como resposta, para que você se levante desse lugar de tristeza, desse lugar muitas vezes até de vitimismo. Eu sei que essa palavra, queridos, é pesada, mas às vezes nós nos colocamos nesse lugar de vítima, e Deus está nos chamando através de Cristo para reescrever a nossa história. Amém? E nós vamos orar com essa palavra, mas antes de orar e ter o toque do Espírito Santo aí renovando as nossas forças, para que possamos não somente hoje, mas ao longo dos próximos dias, viver dias extraordinários no Senhor. Eu quero te encorajar a você deixar
a área da sua vida que você se sente enfraquecida, desestimulado. Talvez sonhos estão engavetados nessa área e você quer colocar isso diante do Senhor. Coloca abaixo nos comentários, amém? Irmã, ora pela minha vida financeira, ora pela minha família. Ao ler os comentários eu vou entender que essa é a área que você está se sentindo sem força e que você precisa do auxílio do Senhor, amém? E vamos orar, amados, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai amado, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade e a tua fidelidade e reconhecemos, Pai, a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Senhor, muito obrigado pelo teu poder, obrigado pelo teu direcionamento, pelos teus ensinos de hoje, Pai. Obrigada pelo teu toque, Espírito Santo, que nesse momento alcança a nossa alma e o nosso coração. Toca nos teus filhos, Pai, hoje através dessa palavra. Faz aquilo que somente o Senhor pode fazer, que é renovar as nossas forças. Senhor, que é aquele que chegou aqui, a tua filha que chegou aqui cansada, o teu filho sobrecarregado, Senhor, por tantos problemas. Dá um renovo para essas pessoas hoje, um renovo espiritual. Em nome de Jesus, Pai. Nos dá graça, Espírito Santo, para que possamos lembrar que Deus é o nosso refúgio, que Ele é o socorro bem presente e que nós precisamos, em primeiro lugar, buscar o Senhor. Nós queremos também, Pai, em oração, reconhecer a nossa fragilidade e dizer que dependemos de Ti. Nos ajuda, Senhor, porque muitas vezes ficamos presos em cadeias de orgulho, sem colocar diante do Senhor as nossas necessidades e sem reconhecer muitas vezes que é necessária uma mudança dentro de nós. Pai, nós te agradecemos porque Tu és o nosso refúgio seguro. Cremos que Tu és a fortaleza inabalável. E hoje, Senhor, nós encontramos no Teu abraço a paz emocional. Ajuda-nos, Senhor. Queremos estar sempre desfrutando da Tua presença e encontrando renovo e força para perseverar em meio às tribulações da vida. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, confiar somente em Ti e não esmurecer. Nos levantamos através dessa palavra hoje pela fé. Oramos no Teu nome, Jesus, e cremos que essa palavra vai frutificar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Eu creio que assim como eu fui encorajada através desse devocional enquanto estou aqui gravando, o poder do Espírito Santo está te visitando agora e você não vai sair da mesma forma. Amém? E vamos entregar a nossa confissão de fé ao nosso Deus de hoje. Escreve assim comigo para o Senhor nos comentários. Decido buscar refúgio em Deus. Amém? Enquanto você faz isso, lembre-se, desapega do orgulho. Deixa todas as coisas de lado. Aprenda a depender somente do Senhor, a descansar em fé. Deus vai mudar a sua sorte nessa área da tua vida que você precisa de um toque sobrenatural dele. Amém? Receba essa palavra e se esse momento, esse devocional de hoje te edificou, não esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos, seus familiares nas suas redes sociais. Tenha um dia abençoado. Siga-me lá no Instagram, @ClaudiaRefrigério, e com a permissão do Pai, nós nos encontramos aqui hoje em nosso próximo momento de oração com a Palavra de Deus. Um forte abraço e até lá! Oi, queridos, eu estou passando aqui no final do Devocional do Refrigério para deixar um recado bem especial para você. Na verdade, é um convite a você que deseja colaborar, semear nessa obra missionária que acontece aqui no canal Água Viva. Você pode fazer isso de duas formas. A primeira é sendo membro aqui do canal Água Viva a partir de R$ 4,99. Nesse botão aqui abaixo, seja membro, você pode semear nessa obra ministerial de levar as boas novas de Cristo Jesus. E a segunda forma é fazendo uma oferta voluntária através da chave Pix dessa missão, que é um e-mail doi.aguaviva@gmail.com. Que Deus ele continue prosperando todos os seus caminhos. Eu acredito, queridos, que essa missão aqui no YouTube ela tem um objetivo de alcançar o máximo de pessoas e despertar cada filho de Deus a importância de uma vida devocional. Então, quando você compartilha, quando você oferta, você é participante
desse momento. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus e com a permissão dele, nós nos encontramos aqui todos os dias para desenvolver a nossa vida devocional.